Vamos retomar aqui a nossa programação, né? Então, agora, dando continuidade aqui, eu vou chamar aqui ao palco, né, o nosso geneticista. Eu vou dizer que é nosso, porque ele é nosso, é do Ramos, né? E que é a nossa medicina diagnóstica aqui do Centro de Oncologia, né? E então é nosso mesmo, né, doutor Pablo? Doutor Pablo De Nicola, é o nosso geneticista, e vai falar um pouquinho para nós aí sobre câncer genético, né? Tá bom? Doutor Pablo, fica à vontade. Deixa eu pegar o... Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite aqui para estar aqui hoje. Vim de São Paulo para cá, só para falar para vocês aqui. É sempre um prazer falar sobre um assunto que você gosta, né? E o câncer de mama é um dos assuntos que eu gosto muito, principalmente o câncer de mama hereditário, né? Que é um pouquinho diferente do câncer de mama esporádico, que é o que mais acomete, né, as mulheres ao longo da vida, é o câncer de mama esporádico. E eu vou entrar num outro assunto, que é o câncer de mama hereditário, ou seja, aquele que já tem uma genética envolvida por trás. Então, a pessoa ela já nasce, independente do que ela faça, ela já nasce com um risco muito alto de desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida, né? Diferente do câncer esporádico, que esse sim está muito envolvido com o estilo de vida que a pessoa leva, né? Muito envolvido com o estilo que a pessoa leva. Muito bem. Bom, então eu sou o Dr. Pablo De Nicola, eu sou médico geneticista, atuo muito na área de oncogenética, né? Trabalho aqui, comecei a trabalhar aqui, né, Antônio, no Centro de Oncologia aqui no COC, faz pouco tempo, né? Trabalho no Laboratório Ramos, né, que é o laboratório aqui do serviço, né? Então, vamos lá. Então, eu acho que toda essa campanha do Outubro Rosa, né, ela é muito importante, mas eu acho que todo mês deveria ser o mês do Outubro Rosa. O Janeiro Rosa, o Fevereiro Rosa, o Março Rosa, né? O Abril Rosa. Todos os 12 meses do ano deveriam ser rosa, né? Assim como também deveriam ser azul, assim como também deveriam ser amarelo, né? Lilás, e assim por diante, né? Por quê? Está aí. Esse é o principal motivo, né? O principal motivo de ter o Outubro Rosa, que é um mês no qual o mundo inteiro se faz campanhas de conscientização, né, para a prevenção do câncer de mama, não é isso? Através tanto de exames clínicos quanto de exames laboratoriais e de imagem, mas também conscientizando a importância de se mudar, de se levar um hábito de vida saudável, né? E por que isso? Por causa desse número aqui, né? A gente sabe que a frequência de câncer de mama na população geral é de 13%. Tá? Então, 13% das mulheres terão câncer de mama ao longo de suas vidas. É um número bastante expressivo, né? Isso quer dizer o quê? De cada 100 mulheres, 13 terão câncer ao longo de sua vida. Ou seja, uma em cada 8. É um número muito importante. É muito grande a frequência do câncer de mama nas mulheres. E é óbvio, né, que os governos eles se preocupam com isso, porque o gasto anual com o tratamento do câncer de mama, né, e, óbvio, não só o gasto, mas também o que se deixa de se arrecadar devido ao câncer de mama, né, porque uma mulher com câncer de mama é uma mulher que para de trabalhar, né, ela diminui o seu ritmo, né, a sociedade diminui o ritmo quando uma pessoa fica doente.
né? Então, o gasto, tanto no tratamento, com internações, remédios, são remédios caros, muito caros, né? Internações, cirurgias, e por aí vai, é da ordem de bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano, né? Então, óbvio, esse é um dos motivos, né? Esse é um dos motivos para que os Estados Unidos, que iniciou essa campanha, mas o mundo inteiro hoje adota, conscientizando a necessidade da prevenção, né? Mais vale prevenir do que remediar, não é isso? O ditado? Muito bem. E a gente sabe que o câncer, ele é uma doença que, quando ele é detectado no início, nos estágios iniciais, nas fases iniciais, tudo é mais simples. Claro que não é uma doença simples, é uma doença muito complexa. A gente acabou de ver aqui a palestra da nossa psicóloga, né, como isso mexe com a pessoa, com a família da pessoa, né, e com a comunidade, com a sociedade. Mas o que eu quero dizer é que, quando você diagnostica, você detecta o câncer no estágio muito precoce, no estágio inicial, o tratamento ele é mais simples realmente, quando comparado com o câncer em estágios mais avançados, né? As chances de cura, né, de sobrevida do paciente mudam completamente, né? Certo? Então, a importância dessa conscientização. E o mundo inteiro, né? O mundo inteiro hoje faz parte dessa campanha, né? Como é interessante isso. Então, para vocês terem uma ideia, os dados são a gente tem 2021, mas óbvio que a gente tem os dados dos anos anteriores, né? E o mais recente é esse de 2018, né? Onde foi estimado que 2 milhões de mulheres, né? 2 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama em todo o mundo, certo? Ou seja, um diagnóstico a cada 18 segundos. Olha quanta coisa, né? Você acha que os serviços de saúde do mundo e aqui do Brasil estão preparados para receber essa quantidade de mulheres só com câncer de mama, tirando todas as outras doenças? Só câncer de mama. A cada 18 segundos, uma mulher entra no serviço de saúde com essa doença. Né? Então, será que os serviços de saúde eles estão realmente preparados para absorver essa quantidade de pessoas todos os anos? E a gente sabe, como a gente acabou de falar aqui, que o câncer de mama, hoje, é uma doença crônica. É uma doença crônica. Então, você faz o diagnóstico de câncer de mama hoje, e essa pessoa vai ser acompanhada durante anos e anos e anos e anos, para não falar décadas, né, no serviço de oncologia. Não é isso? Será que realmente o nosso país, os nossos serviços, o SUS, estão preparados para receber tudo isso e tratar de forma adequada? Né? Porque não é só receber, tratar e acompanhar de forma adequada, né? Será que o mundo está preparado para isso? Muito bem. E, infelizmente, desse montante que chega, né, com diagnóstico de câncer de mama, você tem aí, infelizmente, 630 mil mortes por ano, né? Também é um número muito elevado, muito elevado. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil, né, está aí agora chorando os seus 600 mil mortes por Covid nessa pandemia, ao longo desses 2 anos, mais ou menos, né? E no mundo, né, a estimativa é que por ano faleçam 630 mil mulheres só de câncer de mama, sem falar dos outros tumores. Tá bom? Muito bem. E o mais espantoso de tudo é que esse número não para de subir. Então, em 2018, foram 2 milhões e 100 mil mulheres novas diagnosticadas, e esse número, cada ano que passa, é maior, né? Na casa aí de um aumento de 3,1% ao ano. Ou seja, então esse problema, né, é um problema que está aumentando a cada ano.
Por que isso? Por vários fatores, né? Primeiro, porque com as campanhas de conscientização, né, com o acesso mais fácil, entre aspas, né? Parece que não é bem assim, mas eles falam que com o acesso mais fácil das mulheres a ultrassom de mama, a mamografia, às consultas de ginecologista, né, com a ressonância magnética da mama, com os exames, o número de diagnósticos aumentou. Né, o número aumentou de diagnósticos. Tá? Mas uma outra causa que está embutida nesse aumento, todo ano vai aumentando o número de casos, é realmente o estilo de vida que a gente vai mudando, né? Nossa vida vai mudando, nosso estilo de vida vai mudando ao longo dos anos, né? O estilo de vida da sociedade vai mudando, né? Certo? Então, se eu comparar, por exemplo, só a alimentação que a minha vovó fazia há 60 anos atrás e a alimentação que eu faço hoje, é completamente diferente. Né? O estilo de vida que uma pessoa há 40, 50 anos atrás levava é completamente do estilo de vida que uma pessoa leva hoje. Tá? Então, e esse estilo de vida que a gente leva, principalmente nos grandes centros urbanos, como é São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, tá? É um estilo de vida carcinogênico. Não só carcinogênico, mas também ele aumenta também a incidência das doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, né? O AVC, que é o acidente vascular cerebral, o famoso derrame, e por aí vai. Tá? Muito bem. Então, vocês estão notando que esse realmente é um problema de saúde pública. Tá? E olha que interessante, mas a boa notícia é essa. Qual que é a boa notícia? É que o câncer de mama esporádico, que é o que mais acomete as mulheres, é causado principalmente pelo estilo de vida que a gente leva, que as mulheres levam atualmente. Né? E esse é um fator de risco que é modificável. Então, a conscientização, mais do que fazer um exame todos os anos ou a cada 2 anos, dependendo dos protocolos, mas o mais importante é mudar o nosso jeito de vida, mudar a forma como a gente leva a nossa vida. Porque esse aí, ó, cerca de 20% dos cânceres de mama estão associados com os estilos de vida das pessoas. Tá bom? Aqui ficou pequenininho. Mas eu vou chegar mais perto aqui. Então, tem alguns fatores de risco que a gente não consegue modificar, como o sexo da pessoa. Né? Então, mulher é mulher, ó lá. Esse não dá para mudar. Né? Então, óbvio. Agora, como disse o Antônio, homem também pode ter câncer de mama. A glândula mamária do homem ela é mais hipoplásica, quase atrofiada. Mas o homem tem glândula mamária, certo? E naquelas pessoas que são mais cheinhas, mais obesas, como aquela gordura sobressalente, ela produz hormônios femininos, homens que têm um IMC, um índice de massa corporal avantajado, elevado, eles acabam desenvolvendo uma ginecomastia. A glândula mamária do homem aumenta. Né? Por quê? Porque a glândula mamária que é atrofiada, porque não recebe aquele estímulo hormonal que as mulheres têm todos os meses, né? Aqueles hormônios produzidos pelo ovário, o estrogênio e a progesterona, né? Que é o que estimula as glândulas mamárias a todo mês se preparar para receber uma possível gestação, e caso isso não ocorra, né, volta-se tudo ao normal até o próximo mês. E assim vai. Né? Dos 12, mais ou menos 12, que é quando começa a primeira menstruação, a menarca, até mais ou menos 50, 45, 48, 50 anos, a última menstruação, que a gente chama isso de menopausa. Né? Então, ao longo desse período
imenso, dos 12 aos 50 anos, todos os meses as células da glândula mamária recebem esse estímulo hormonal, do estrogênio e da progesterona, que são produzidas pelo ovário. Agora, os homens que têm uma glândula mamária atrófica, porque não produz muito estrogênio nem progesterona. O homem não tem ovário. O homem tem o testículo, que produz um outro hormônio, a testosterona. Mas as células da glândula mamária não têm receptor para esse hormônio, a testosterona. Então, elas não são estimuladas. Como as mulheres que tiveram a menstruação mais cedo, mulheres que têm menopausa mais tardias, então elas estão expostas a um período maior de tempo aos hormônios que o ovário produz, né? A mulher que deixa para ter filhos mais tarde, ou que não tem filhos, a nulípara, né? A amamentação é um fator protetor, então quando a mulher tem filhos e não amamenta no seio, então amamentar né, a criança no seio materno é um fator protetor. Então a falta, né, da amamentação, ela é um fator de risco. O uso de hormônios contraceptivos, né? Embora no passado esses hormônios já eram mais associados ao câncer de mama por causa da dosagem de hormônios sintéticos, né, que é o estrogênio e a progesterona. Hoje, os contraceptivos orais, eles têm baixas dosagens de hormônios, né? Mas é um hormônio a mais. A terapia de reposição hormonal em mulheres após a menopausa. Muito bem. Então vejam quantos fatores de riscos nós estamos expostos. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: há um tripé, tanto para proteger contra o câncer, quanto para as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam pessoas no mundo inteiro. Primeiro as doenças cardiovasculares, depois o câncer. Qual é esse tripé? Primeiro, não fumar. Não fumar. Se você não está fumando, você já tem um bom ganho aí, protetor. Segundo, a alimentação. Vamos encarar a alimentação como um prazer, mas também como um remédio, né? Verduras, legumes, frutas, cereais, carnes magras, como, né, carnes brancas de peixe, frango, né? Então, uma dieta mais equilibrada. E não é comer 3 vezes no dia, café da manhã, almoço e janta. Não, diminui a quantidade, faça mais refeições ao longo do dia, porque o que há de pior é você ficar um período muito grande sem comer, aí você está com aquela fome, né? Aquela fome. Aí vai lá no por quilo, ou vai aqui no nhonho, tem um nhonho, que do lado não tem? E aí pede aquela feijoada, que serve para 3 pessoas. Mas a pessoa está com tanta fome que ela come sozinha a feijoada. Né? Aí não dá. Né? Então, regrar a sua alimentação, isso é muito importante. Esse é o segundo. E o terceiro, atividade física. Atividade física, isso tinha que ser obrigatório. As pessoas, que nem você paga imposto, né? Nesse país a única coisa que é obrigatória é pagar imposto. Mas atividade física tinha que ser obrigatória também. Tinha que ser. E o que é atividade física? Pelo menos 3 vezes na semana. 40 minutinhos. 3 vezes na semana. Né? Você vê como é fácil? Não é fácil? Não fumar, fazer uma dieta e prática de atividade física. Nossa, é tão fácil. Mas você acha que as pessoas fazem? Não, não fazem. É impressionante. É uma coisa tão fácil, tão óbvia, e que protege demais contra essas doenças que mais matam. E se não mata, deixa a pessoa debilitada. Né? Mas ninguém faz, ou pouquíssimas pessoas fazem. É impressionante. Por quê?
Essa que é a grande pergunta. Por que as pessoas não fazem isso? Né? Então é um tripé. E um quarto. Passem protetor solar. Passe protetor solar. Alguém passa protetor solar? Ninguém passa. Você passa lá, todos os dias. Mesmo nesse dia nublado, tá nubladão, não vou passar protetor solar. Passa. Vou ficar no escritório o dia inteiro. Passa, aqui, ó. Isso aqui também dá irradiação, a tela do computador. Então, passem protetor solar. Né? Lembra do Pedro Bial, quando ele fala lá aquele texto que ele começa? Ele começa falando, passe protetor solar. Passa protetor solar. Pelo menos nas áreas expostas ao sol, ou que vão ficar descobertas, como mãos, face. Tá bom? Muito bem. Se vocês fizerem isso, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e câncer, e aqui, no caso, câncer de mama, já vai diminuir em quase 50% o seu risco. De 20% a 50%. Olha como caiu um risco de 50% em 50%. Nossa, Agora, imagine, 50%, se todas aquelas pessoas, 2 milhões e 100 mil, todos os anos, diminui 50% disso, vai para 1 milhão. Você já melhora o fluxo no sistema de saúde. Você já economiza. Só com isso. Está vendo como isso devia ser lei? Né? Foi assim que Mao Tse-tung, quando ele fez a revolução lá na China, ele tinha 1 bilhão de pessoas. E ele não tinha dinheiro. A China era um país pobre, mas pobre de Mahrdesi. Mais pobre que o Brasil. A China era. 100 anos atrás, 50 anos atrás. Aí o Mao Tse-tung falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar saúde para toda essa gente? 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão em palavras. Como é que eu vou dar saúde para toda essa gente? Eu não tenho. Não tenho dinheiro. Imagina se todas essas pessoas aí adoecer. Onde que eu vou colocar isso tudo? Aí o que ele obrigou? Ele fez lei. Todo mundo tinha que praticar atividade física todos os dias. Era obrigatório todos praticarem atividade física todo dia. O Tai Chi Chuan. Com isso, olha só como pensar, né? Com isso, ele diminuía o número de pessoas doentes. E ele precisava desembolsar menos dinheiro para tratar essas pessoas. Certo? Então, prática de atividade física, alimentação e não fumar. Essa é a regrinha. Essa é a regra. Bom? Muito bem. E por quê? Então, falando isso, né, os fatores de risco que nos agridem, que agridem as nossas células. Que agridem as nossas células. Ora, e é tanta agressão, que se as nossas células não tivessem fatores protetores que protegem as nossas células, a gente já teria câncer com 3 anos de idade, 10 anos de idade, 20 anos de idade, todo mundo já teria câncer, se não fosse pelos fatores protetores. E quem é que protege? A genética. A genética. Ok? Então está aqui. No nosso DNA, dentro de cada uma das nossas células, e a gente é composto por trilhões e trilhões e trilhões de células, mas todas têm uma coisa em comum. Todas elas têm o DNA. O DNA. O nosso material genético, que é formado por um tipo de molécula chamada DNA. E todo mundo aqui já ouviu falar do DNA. Até minha vovó, de 80 anos lá. DNA, meu DNA. Vai fazer o ratinho. O ratinho ficou famoso com o teste do DNA, da paternidade. É o DNA. E o DNA a gente tem 2 cópias. Uma que a gente ganha do nosso pai, que vem pelo espermatozoide do nosso papai. E a outra cópia vem da mamãe, pelo óvulo da mamãe. E aí, quando esse espermatozoide encontra o óvulo, gera a primeira célula, que a gente chama de zigoto.
E essa célula, então, começa a se dividir, formando o embrião e depois a criancinha. Então, todas as nossas células têm um material genético. O que é genético? Genético vem de gen, que quer dizer origem, formação. Né? O primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis, que conta o quê? A origem, a formação do universo, do planeta, da vida. Então, genética vem da palavra gen, que quer dizer origem, formação. Então, toda a nossa informação de como a gente vai ser, que eu digo fisicamente, de como nós vamos funcionar, como as nossas células vão funcionar, está contida no DNA, que a gente ganha uma cópia do nosso pai, uma da nossa mãe. E por isso que a gente se parece muito com eles, o papai e com a mamãe. É? Tudo bem. E essa informação genética, no material genético, ela tem forma de gene. Gene é como se fosse uma receita de um livro de receitas. O DNA é como um livro de receitas que tem várias receitas. Cada receita dessa é um gene. E o gene tem uma função. O nosso DNA, ele tem aproximadamente 22 mil genes diferentes. Cada gene serve para fazer uma coisa dentro das nossas células, tem uma função. Tá? Desses 22 mil genes, dessas 22 mil receitas, aproximadamente 140 delas têm uma função, que é a função de proteger as nossas células contra esses agentes agressores. 140 genes têm a função de proteger as nossas células contra o raio solar, contra a alimentação, contra hormônios, contra o ar poluído. E é por isso que a gente não tem câncer. Não nos primeiros anos de vida, nas primeiras décadas de vida. Só que, a todo momento, a gente é bombardeado por agressões. E chega um momento da nossa vida que esse sistema de defesa, de proteção, ele começa a falhar por causa do processo de envelhecimento. E aí é a hora que o câncer pode aparecer. Então, as nossas células, ao longo de décadas e décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, 6 décadas, 7 décadas, a todo momento é bombardeado. Desde o nascimento, a gente nasceu, já estamos sendo bombardeados por agentes agressores. Chega um momento de tanta agressão que uma célula ela é tão agredida, ela sofre tanta agressão do meio ambiente e do meio interno, que ela se revolta. Fala, eu não aguento mais isso aqui. Surtou. Sempre tem alguém que surta nessa vida estressante. Surta mesmo. Eu não aguento mais isso aqui. Né? E essa célula surtada, que não consegue mais viver na sociedade celular, porque os nossos tecidos são como se fossem verdadeiras sociedades. As células se comunicam, elas trabalham de forma harmoniosa uma com as outras. E é assim que a gente vai vivendo. Quando uma doença é quando uma célula, um punhado de células, começa a falar, opa, não estou mais aguentando, vou trabalhar um pouquinho mais devagar, ou vou trabalhar um pouco mais rápido aqui, para ver se eu acabo antes. E aí começa a surgir a doença. No caso do câncer, é assim. É uma célula que foi tão agredida, apanhou tanto da vida, que ela surta. E ela para de trabalhar em comunidade com as outras células. E ela apresenta uma característica, que é isso que faz essa célula virar um câncer. A principal característica dessa doença, do câncer, é a replicação descontrolada, desenfreada. Então, essa célula ela adquire uma propriedade
que é a de se replicar, se dividir sem parar. Então, o que acontece é que uma célula formam duas. De duas, 4. De 4, 8. De 8, 16, 32, 64, 128. E por aí vai, 256, e por aí vai. Mas quando ainda está nesse estágio, porque a célula é microscópica, você não vê a célula, você nem sabe que ela existe. Vamos ser sinceros? A gente nem sabe que existe célula em nós, porque elas são pequenininhas e elas trabalham quietinhas. E nesse estágio inicial do câncer, a gente nem sabe. E o câncer já começou, mas você nem sabe, você nem sente. Então, o que são 2 células, 4 células, 8 células? A gente só começa a perceber que há algo de errado quando esse punhado de célula que a gente chama de tumor. O que é o tumor? O tumor é um punhado de células. E todas elas vieram de uma única célula. Quando já começa a ter mais ou menos uns 2, 3 centímetros de diâmetro. Aí a gente já tem milhares e milhares e milhares de células cancerígenas. É aí que a gente começa a sentir os primeiros sintomas. Emagrecimento, porque essas células começam a roubar a energia das outras. Elas se dividem sem parar, elas crescem sem parar, elas precisam de energia. Então, ela começa a consumir o indivíduo. O indivíduo começa a emagrecer, perde 10, 15, 20, 30 quilos em 2 meses. Você vê a fome do câncer. E aí, óbvio, outros sintomas vão aparecendo. Febre. E aí depende muito da localização do câncer. Mas o câncer começa a espalhar células. O câncer não fica lá só. Ai, vou ficar só aqui me multiplicando. Não. Chega uma hora que uma célula se desprende daquele tumor. E vai para outro lugar, para outro tecido. Que é o que a gente chama de metástase. E um dos sinais é que a célula vai para o linfonodo. E aí você começa a palpar o nódulo. O linfonodo sentinela. O nódulo, estou com um nódulo debaixo do braço. Ou o tumor é tão grande já, que você já começa a palpar o nódulo na própria mama. Como pode ter secreção de leite. Certo? Começa a ter alteração na pele, no formato do seio. Certo? Muito bem. Bom, então, o nosso DNA, ele tem 140 genes que protegem contra essas agressões e evitam que a célula se torne um câncer. Aqui está o nome de alguns genes, mas os mais comuns, que acho que todo mundo já ouviu falar, são esses dois aqui, ó. BRCA1, BRCA2. É o nome dos 2 genes mais importantes que protegem as células da mama. BRCA1, BRCA2. 10% de todos os cânceres de mama são porque a pessoa nasceu com uma alteração genética. Ou no gene BRCA1, BRCA2. Então ela já nasce com uma alteração, ela herdou esse gene alterado, ou do papai ou da mamãe. E aí o que acontece? Todas as células daquela mulher já têm uma defesa a menos, estão desprotegidas contra os agentes agressores. Então, isso que a gente chama de câncer hereditário. Quer dizer que a gente já herdou um gene alterado. E todas as nossas células já estão com esse gene alterado. E o que acontece quando a pessoa nasce com esse gene alterado? Elas ficam desprotegidas. E aí o que acontece, então? As células se tornam mais vulneráveis ao processo de câncer. Ou seja, o risco desta mulher vir
a desenvolver um câncer de mama ao longo da sua vida é muito maior. Para vocês terem uma ideia, a gente acabou de falar no começo, o risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida é de 13%. 13%. Quando a mulher nasce com uma alteração nesse gene aqui, ó, BRCA1, que quer dizer Breast Cancer, o risco dela é de 87% de ter câncer de mama ao longo da vida. Olha como o risco aumentou imensamente. De 13, que é o risco da população geral das mulheres, foi para 87. Ou seja, é quase certo, pode ser que não tenha, mas 87 é praticamente certo que essa mulher vai ter câncer de mama ao longo da sua vida. E não vai ser aos 80 anos, não. Vai ser aos 30, aos 40. A gente vai ver isso. Isso ficou muito famoso por causa dessa senhorita aqui, ó. Essa senhorita aí, ó. A ex do Brad Pitt. Separou, né? Eu fiquei triste. Eles eram um casal tão bonito, né? Como é que é a história da Angelina? Na verdade, quem teve câncer foi a mãe dela. A mãe da Angelina. Teve um câncer de ovário. De ovário. E aí, toda mulher que tem câncer de ovário deve ser submetida a um teste genético para analisar aqueles genes que nos protegem. Aqueles genes. Mostrei lá. Incluindo o BRCA1. E o que aconteceu? Eles viram que a mãe da Angelina tinha uma alteração nesse gene, BRCA1, que é um gene importantíssimo que protege as células da mama, do ovário, contra o câncer. E aí, qual que é o protocolo? Ela foi mandada para o geneticista. Olha a importância do geneticista. Aí o geneticista, ele falou, olha, como a gente encontrou uma mutação genética na senhora, a gente vai ter que rastrear os familiares próximos a você. O que é familiar próximo? São os parentes de primeiro grau. São os pais do paciente, são os irmãos do paciente e são os filhos do paciente. Esses são os parentes de primeiro grau, que compartilham o seu DNA. Você herda o seu DNA do seu pai e você passa o seu DNA para o seu filho. E os seus irmãos, obviamente, como são do mesmo pai e da mesma mãe, eles têm 50% de semelhança do DNA com você. Então, foi isso. Testaram todo mundo e testaram, obviamente, a Angelina. E o que viram? É que a Angelina, ela herdou da sua mãe a alteração genética no BRCA1. Com isso, ela sabia que o risco dela ter câncer de mama era muito alto. Praticamente certo que ela viria ter um câncer de mama. E aí, quando a mulher tem uma alteração genética, você detecta uma alteração genética nesse gene, os protocolos internacionais, os guidelines, eles falam, olha, você pode oferecer, aí você tem que atuar no rastreamento e na prevenção. Ou essa mulher começa a fazer exames periódicos de mama para, caso venha a ter um câncer de mama, ser detectado num estágio precoce, ou há uma outra possibilidade, que é oferecida a essas mulheres, que é a retirada da glândula mamária. Você preserva o seio, mas você retira a glândula mamária, que é o tecido que está em risco de ter câncer, que é o que a gente chama de mastectomia redutora de risco. Certo? Então, com a mastectomia redutora de risco, aquele risco que é de 87%, ele cai para 3%. 3%. Por isso reduziu o risco. Não acabou com o risco, mas reduziu bastante. Reduziu até como se ela não fosse uma mulher, até menor, né, que uma mulher da população geral. Tá? E se coloca a prótese
de silicone no lugar. Certo? Então, olha a importância. Além disso, também aumenta risco para ovário, câncer de ovário. Então, além disso, você também pode oferecer a retirada do ovário, das trompas, do útero, que é a oforé-salpingectomia redutora de risco, ou você pode fazendo o acompanhamento. Muito bem, então, olha a importância. Com isso, você salva vidas. Você salva vidas. Salva vidas. Tá? E, lógico, então, essa reportagem saiu em 2013, se não me engano. 2013. E foi a partir dessa reportagem, então, que os testes genéticos, obviamente, ficaram populares. Ficaram populares. Em 2013, fazer um teste genético era muito caro. Era muito caro. Era praticamente inviável. Só quem tinha muito dinheiro mesmo, aqui no Brasil, então, porque esses testes eram mandados para fora, para os Estados Unidos, para serem feitos. E a gente analisava um gene só, ou parte desse gene, dessa receita, e ficava em torno de 30, 40 mil reais para fazer isso. Era muito caro. Então, nós, geneticistas, a gente baseava o nosso diagnóstico pela história familiar, pela história pessoal da paciente. Hoje, não. Hoje, os testes genéticos são muito mais acessíveis. Hoje, a gente faz o sequenciamento dos 140 genes por R$2.000. Olha a diferença. Há 20 anos atrás, para testar um gene, você pagava 40 mil. Hoje, para você testar todos os genes, 140, você gasta 2.000, 3.000 no máximo. Então, você vê, né, como a tecnologia, né, como a ciência, ela vai evoluindo e isso vai trazendo facilidades e conhecimento para a medicina e aqui, no caso, o câncer de mama. Muito bem. Bom, então, como eu falei, o câncer de mama, a grande maioria dele, aqui, ó, 80% dele, 70% dele é esporádico. Aquela mulher que quando a gente faz a história familiar, a mulher não tem, ela tem câncer de mama, mas quando a gente faz a história familiar dessa paciente, a gente não acha outras pessoas da família com câncer, ou câncer de mama, no caso. Ela é a única da família que teve câncer. Isso a gente chama de esporádico. É a grande maioria. E eles, sim, estão muito envolvidos com aquele estilo de vida que a gente falou no começo. Cerca de 30% tem história familiar. Quando a paciente vem no consultório da oncogenética, e a gente faz a história da família, e essa mulher tem. Ah, minha mãe teve câncer de mama. A minha irmã teve. A minha tia teve. A minha avó teve. A minha prima teve câncer de mama. Esse é o câncer de mama familiar. A gente nota que, opa, e aí o geneticista, o oncologista, o mastologista, ele já acende um alerta, um sinal de alerta. Será que eu estou frente a um câncer de mama hereditário e não o esporádico? Porque se é o hereditário, tudo vai mudar. Todas as condutas mudam. E um dos sinais é esse, é a história familiar. É a história familiar. História familiar. E essas mulheres, elas vão ser testadas. A gente oferece o teste genético para essas mulheres, que quando a gente faz a história familiar, você vê um monte de caso de mulher com câncer de mama ou ovário. E aí, desses 30% aqui, ó, a gente encontra a mutação no gene BRCA1 e BRCA2 em 10%. Então, veja, de 100 mulheres que têm câncer de mama, 10 têm mutação genética nesses dois genes aqui, ó, BRCA1 e BRCA2. Parece pouco, mas não é pouco, não. Não é pouco. Né? Se a gente pegar lá, 2.100.000 novos casos por ano, põe 10% disso aí. Dá 210 mil mulheres. 210 mil mulheres com câncer de mama hereditário. É muita gente. E não é só tratar a mulher com câncer hereditário.
Depois é fazer o rastreamento em todos os seus familiares. Então, é muita gente. Para vocês terem uma ideia, sabe qual que é a frequência dessa alteração no gene BRCA1 na população? 1 em cada 300. Então, a cada 300 pessoas, uma tem uma alteração nesse gene aqui, BRCA1. É muita gente. É muita gente. E, infelizmente, os serviços de oncologia e os serviços de saúde, de uma maneira geral, não estão guarnecidos, não oferecem serviço de genética. Aqui no caso da oncologia, da oncogenética. Então, o COC, parabéns ao COC por ser, aqui em Campinas, o pioneiro, um dos pioneiros disso, de oferecer esse serviço à população, a oncogenética. Ah, tô puxando sardinha, hein? Mas é isso mesmo. É isso. Quando você lê os artigos científicos, todos eles falam que serviços de referência em oncologia têm que ter serviço multidisciplinar e interdisciplinar. É isso que faz um serviço ser de referência. Sendo que um desses serviços oferecidos nesse centro de referências em tratamento de câncer é o serviço de genética. Hoje em dia, é imaginável ter um serviço de oncologia sem ter um serviço de genética nesse serviço. E cada vez mais. Porque cada vez mais os tratamentos serão baseados na sua informação genética. Isso já acontece hoje. Hoje tem remédio para o tratamento do câncer de mama hereditário baseado no perfil genético do paciente. Então, você usa remédio específico para tratar aquele câncer. Muito bem. Bom, então, como é que eu sei quando eu sei que uma pessoa tem uma alteração genética? Quando suspeitar? Quando levantar essa suspeita? Ah, meu Deus. Bom, primeira coisa é, se na família de vocês já tem alguém com teste genético positivo. Como falou a nossa psicóloga, todo mundo trata o câncer como aquela doença. Ainda bem que isso está mudando, sabe? Muitos paradigmas estão sendo quebrados, muitas barreiras ideológicas estão sendo quebradas ao longo dessa... É uma revolução que a gente está vivendo. Né? Liberdade de expressão, o feminismo, a luta, as minorias, o acesso à informação. Né? Então, a gente está quebrando vários tabus, e um deles é justamente falar de câncer. Né? E a gente tem que falar, tem que falar. Quanto mais informação a gente tiver contra o nosso inimigo, mais a gente vai saber lutar contra ele. Então é importante que vocês falem para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais. Sabe? É muito importante que vocês falem, converse sobre isso. Não guarda só para você. Exponha isso, fale, converse. Né? E quando a gente fala de informação genética, é a mesma coisa. No serviço de genética, quando a gente detecta uma mutação no paciente, a gente conversa, olha, vamos ter que avisar todos os seus familiares agora. A gente pode? Como é que a gente vai fazer isso? E o paciente, ele que é o que vai ser o mensageiro para a família. Ele vai ser o mensageiro, ele que vai levar a informação, não vai ser o médico. Vai ser o próprio paciente que tem a alteração genética detectada que vai ter que conversar com cada um dos seus familiares e falar, olha, vocês vão precisar passar num geneticista para fazer um teste genético também. Porque vocês podem estar em risco alto de ter câncer e vocês nem sabem. Né? Então, é importante conversar sobre. Então, se você tiver alguém na sua família que já fez um teste genético e tem o dado positivo, vai agora para um geneticista. Porque você vai precisar fazer também. Toda mulher que tem câncer de mama diagnosticado antes dos 45 anos. Lembra que eu falei? Câncer, normalmente é uma doença que acomete faixa etária avançada. Por quê? Porque a gente tem os nossos genes que nos protegem ao longo de todas as décadas. Quando a pessoa nasce com uma alteração genética que a deixa vulnerável,
a tendência é que esse câncer apareça em idade mais precoce. Então, toda mulher que teve câncer de mama abaixo dos 45 anos tem que ser submetida a um teste genético. Ou aquela mulher que teve câncer de mama diagnosticado acima dos 45 anos. Mas também tem história o quê? De outro câncer de mama. Quando a gente tem câncer ao longo da nossa vida, se nós formos ter câncer, não sei, a gente não sabe quem vai ter ou não. Mas quando a gente tem, normalmente é um só. Um só na idade avançada. Quando um indivíduo apresenta um câncer, 2 cânceres, 3 tumores, 4, opa, alguma coisa não está legal aí. Então, todo indivíduo que é diagnosticado com mais de um câncer ao longo da sua vida tem que ser submetido a um teste genético. Porque isso é um sinal que as células podem estar o quê? Desprotegidas. Ou um parente muito próximo, olha lá, história familiar. Né? Então, é uma mulher que teve câncer de mama, e na hora que você faz a história familiar, opa, minha irmã teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha avó, mãe da minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama. Opa, algo não está legal aí. O que está acontecendo com essa família? Será que não tem nenhum gene que está sendo passado de geração em geração aí? Uma outra coisa que é interessante é que câncer de mama, ele é um câncer que está muito associado com outros 2 tipos de tumores. O de ovário, como a gente já falou na historinha da Angelina, e o de próstata em homem. Ok? Então, homem tem mama, desculpa, como não tem mama. Acabei de falar que pode ter câncer de mama, né? Mas aqui a mama do homem realmente é bem atrófica e bem raro. Homem não tem ovário, mas homem tem uma glândula que o incomoda muito depois que passa dos 60 anos de idade. Né, Antônio? Você ainda não passou dos 60 anos, não, né, Antônio? Tá chegando. Que é a próstata. A próstata é o inferno da vida do homem. Então, se a mulher tem câncer de mama, mas na hora que faz a história familiar, o pai teve câncer de próstata, o tio teve câncer de próstata, o vovô teve câncer de próstata. A próstata é a mama do homem. Não é à toa que no próximo mês, nós vamos mudar a cor, né? Vai sair do rosa, vai para onde? Para o azul, não é isso? Que é a campanha de conscientização do câncer de próstata, que é o mais comum nos homens. A próstata. Né? Então não é só ter história familiar de mama, mas de ovário e de próstata. Muito bem. Ou naquelas mulheres que tiveram câncer de mama, só que elas são adotivas, imagina. Ela não vai ter história familiar. Ela foi adotada, ela é adotiva, ela não conhece, o pai abandonou a mãe, ela é criança, nunca mais viu, não sabe nem como é que é a história do pai. Né? Então, essas mulheres também têm que ser oferecido o teste genético. Aqui, ó, uma história familiar, que bonitinha, né? Aqui está a paciente, a irmã, os irmãos, a mamãe, o papai, a tia materna, né, irmã da mãe, da nossa probanda, e a prima, filha da tia. Então, veja, a idade de diagnóstico do câncer dessa mulher, aos 33 anos. 33 anos. Isso não é normal. Então, só essa mulher por si só, já tinha que ser feito um teste genético nela. Porque isso não é normal. Mulher ter câncer de mama aos 33. Sabe qual que é a idade que mais incide o câncer de mama? 66. Então, ela teve na metade do tempo. Então, isso não é um bom sinal, não. Temos que testar. Mas na hora que a gente faz a história familiar, ela tem uma irmã com câncer de mama também. Opa! E aí, na hora que a gente vê qual é a idade que essa irmã teve câncer, foi aos 47. Opa! Que é isso? Alguma coisa está errada aí, não é possível. Na hora que a gente aumenta a história familiar, a tia teve. E a prima teve. Então, veja, nessa família aqui, que não é... Veja, 4 mulheres com câncer de mama, super aparentadas e com idade precoce. Pode fazer o teste genético aí que você vai achar. E achou mesmo, né?
Então, essa mulher tem uma mutação no gene BRCA1, que aumenta o risco realmente para câncer de mama, ovário, enfim. Uma outra questão é que o câncer, nas mulheres que têm alteração genética, eles têm um comportamento um pouco mais agressivo, sabe? São mais agressivos porque eles não dependem de fator externo para se manifestar. O problema do câncer hereditário é que o problema está dentro da célula, está no DNA. Então, elas normalmente, essas células, elas não têm aqueles receptores para os hormônios, para o estrogênio e para a progesterona. E para um outro receptor que a gente fala que é um receptor para um fator de crescimento. Então, quando a gente faz lá a biópsia, né, a mulher tem um nódulo, faz a biópsia, vai lá para o microscópio, e o patologista olha, opa, nas células desse câncer não tem esses receptores, esses 3 receptores, que normalmente está muito associado ao câncer de mama. Por isso que essas mulheres têm um câncer de mama que a gente chama de triplo negativo. Essa é uma outra palavrinha que toda mulher que tem câncer de mama desse tipo aqui tem que se fazer o teste genético. Tem que se fazer. A Brasília aí. Bom, e aí sim. Então, câncer de mama com história familiar, e óbvio, quanto mais mulher tem câncer naquela família, maior é a chance daquela família ter uma alteração genética. Olha só essa família aqui. Aqui, ó, essa menina não tem câncer. Não tem câncer. Essa aqui. Mas na hora que a gente faz a história familiar, ela tem a tia do pai, 3 tias do pai com câncer de mama, uma prima paterna com câncer de mama e uma tia-avó com câncer de mama. E olha a idade. De novo, olha a idade. 48, 45, 40, 40. E uma outra coisa, essas 2 tias aqui, ó, elas tiveram 2 tumores primários de mama. Além de ter idade jovem, elas tiveram 2 tumores de mama. Isso não é normal. Então, olha só, aqui está o tripé da genética. Qual que é o tripé da genética? Idade jovem, história familiar e história de múltiplos tumores no mesmo indivíduo. Essa é a história da genética. Certo? Então, esse que é o... Acendeu o sinal de alerta. Quando você tiver uma história assim. Muito bom. Uma outra coisa. Se você... A genética ela está muito envolvida com a população. Você é descendente do quê? Eu sou de italiano, sou de português, sou de espanhol, alemão, afrodescendentes. Né? Mas tem um grupo em particular que, por características religiosas desse grupo, a frequência de alteração no gene BRCA1 e BRCA2 é muito elevada. Esses indivíduos têm um risco de ser portador dessa alteração muito alto. Eu falei que 1 em cada 300 indivíduos da população tem essa alteração no gene BRCA1, e nem sabe, está andando por aí. Quando a gente fala de uma população específica, que são os judeus Askenazi, a frequência é de 1 para 40. Então, a cada 40 judeus, 1 tem uma alteração no gene BRCA1 ou BRCA2. Então, é óbvio que esse grupo populacional ele está muito mais em risco de ter câncer hereditário, os judeus Askenazi. Por isso que lá nos hospitais de São Paulo, Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é alemão, mas tem muito judeu na Alemanha. Por aí vai. Eles investem muito em serviço de genética. Muito. Porque tem uma alta taxa de judeus que frequentam o hospital.
Bom, história pessoal de câncer de ovário. Então, a gente já falou que câncer de ovário é o outro, né? O outro câncer, além da mama. Câncer de mama masculino. Então, todo homem com câncer de mama tem que fazer o teste genético. Toda mulher com câncer de ovário tem que fazer o teste genético. Toda mulher com câncer de mama e que é descendente de judeus tem que fazer o teste genético. História pessoal de pâncreas. Pâncreas é um outro tumor também que está envolvido com a mama e ninguém fala do pâncreas. Coitado do pâncreas. Só falo do pâncreas quando eu falo de diabetes. História pessoal do próstata em homens. E aí uma história familiar com várias mulheres também. Olha só, né? E essa aqui é uma história familiar de judeus. Então, dos dois lados, eu encontrei a mutação. Então, essa mulher, olha só essa mulher, ao invés de ela ter um gene alterado, que já é muita coisa, aumenta muito o risco, ela nasceu com 2 genes alterados. Ela nasceu tanto com o BRCA1 quanto com o BRCA2 alterado. Então, o risco dela ter câncer é quase 100%. E ela teve, né? Tanto que é 100% que ela teve. Teve 2 de mama. Olha aqui, essa aqui teve mama e ovário. Esse aqui, ó o pai dela. O pai dela teve próstata. Bom, já estou terminando. Qual que é a próxima pergunta? Uma outra coisa interessante que hoje a gente também faz o perfil genético do tumor. Então, quando a gente faz a biópsia do tumor, além de fazer lá o anátomo patológico para ver se tem os receptores, e é muito importante saber disso, porque é a partir disso que a gente sabe quais são os remédios que vão ser dados no tratamento, né? Por causa dos receptores, do tipo histológico do câncer, a gente também já faz o perfil genético do câncer, da célula do câncer. Tá? Para saber se pode usar remédio personalizado ou não para matar aquele câncer lá. Bom, e qual que é o detalhe? Doutor, oi. O meu plano de saúde cobre esse teste? Esse teste é acessível? A gente falou que ele é um teste caro, mesmo que hoje ele já é bem mais acessível, custa em torno de 2, 3 mil reais, quando comparado com 40 mil, onde você testava um gene só, mas mesmo assim, 3 mil reais ninguém tem na carteira agora, está aqui 3 mil reais para você, né? Quer dizer, ele barateou, o custo diminuiu, ele ficou mais acessível, mas ele ainda continua um exame caro. Então, qual que é a pergunta? Doutor, primeiro, ele é disponível no SUS? É isso que eu te falo. Não. O SUS não oferece esses testes genéticos ainda. Essa é uma das minhas grandes batalhas. É lutar lá no Ministério da Saúde, junto com outros geneticistas, né, um grupo de trabalho, mostrando a necessidade do SUS oferecer esse teste genético para a população, em geral, que é onde está a grande parte da população, onde a grande parcela da população está no SUS. 50%, 60%, 70% da população não tem plano de saúde. E eles têm câncer como todo mundo. E não se oferece teste genético para eles. Bom, não se oferece nem serviço de genética. Você tentou procurar um geneticista no SUS? Não tem. E os planos de saúde? Eu tenho um plano de saúde, doutor. Ele é baratinho, mas ele cobre o teste genético. Porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, em 2018, ela elaborou, então, diretrizes nas quais, quando a mulher ou o homem preenche esses critérios, a operadora de saúde ela é obrigada a cobrir o teste genético. Tá? Por isso que a avaliação do geneticista é muito importante, porque o geneticista, a partir da consulta dele, vendo os exames, conversando com a paciente, fazendo a história familiar, ele vai decidir, junto com a paciente, se há ou não a necessidade de se fazer o teste genético e se há, como fazê-lo. É isso que a gente chama de aconselhamento genético. Consulta de aconselhamento genético. Muito bem. Então,
Hoje, os planos de saúde cobrem sim o teste genético para esses genes, tá? Mas não são para todos. A mulher tem que preencher alguns critérios. Quais são esses critérios? É aquele tripé que eu falei. Se ela teve câncer em idade jovem, se ela tem história familiar positiva para outras mulheres com câncer, ou se ela teve tumores bilaterais, múltiplos tumores, ou teve câncer de ovário, enfim, são os critérios que para nós aqui não entra muito. Ok? Então, eu acho que é isso. Falei um pouquinho sobre o câncer de mama hereditário, tá? Que é aquele causado por alterações genéticas intrínsecas da pessoa, ok? E falar, então, que agora o serviço de o Centro de Oncologia aqui de Campinas está com o serviço de oncogenética, feito por mim, funcionando às quartas-feiras de manhã, tá? E estamos à disposição, junto com o Ramos, né? Está aqui, olha lá, o Renato Ramos. Então, o Coque, junto com o Ramos, fizeram uma parceria aí para oferecer esse serviço. Como eu falei, se aqui é um centro de referência, aqui tem que ter genética. E tem. Né? Então, sem dúvida, parabéns ao Coque, junto com o Ramos, aí, pela implementação do serviço, que tem tudo para dar certo e evoluir. Porque a genética evolui, a ciência evolui. Né? E como eu falei, né, Antônio? O Antônio sabe disso, que é uma pessoa muito inteligente, perspicaz, sabe da importância da genética na medicina. Né? A genética é uma ciência nova. Pra vocês terem uma ideia, o DNA foi descoberto em 1953. E o câncer tem relatos de câncer há mais de 5.000 anos. E a gente conhece o DNA há apenas algumas décadas. Né? Só que esse conhecimento é impressionante. Eu estou nesse ramo há 20 anos, na genética há 20 anos que eu faço genética. É impressionante como isso evoluiu. Né? Assim como a informática evoluiu, né? Imagina, há 50 anos atrás, se eu falar para vocês que ia ter um celular, o pessoal ia dar risada da minha cara. E mais, o que o celular ia fazer? E ainda vai fazer muito ainda, né? O pessoal ia dar risada da minha cara. E a genética era a mesma coisa. Quando Watson e Crick descobriram a molécula de DNA lá em Cambridge, na Inglaterra, e publicaram o artigo em 1953 na Nature, 24 de abril de 1953, e esse é o dia do DNA, o dia do DNA, que o mundo inteiro comemora, é 24 de abril, por causa da publicação. Tem muito a evoluir e vai ser o futuro da medicina. E o hospital que não investir nisso, o laboratório que não investir em genética, vai ficar para trás, vai ficar defasado. Ok? Então, estou à disposição. Meu nome é Dr. Pablo, geneticista. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. E não fumem, façam uma dieta e pratiquem atividade física. Obrigado.